Eu já estava acostumado a ser esquecido em alguns detalhes. Uma cadeira que ninguém puxava na mesa. Uma foto de família em que eu era o único que ficava atrás da câmera. Um convite de almoço que chegava com atraso, como se tivesse sido lembrado em cima da hora. Achei que depois de uma vida inteira trabalhando, juntando, construindo e garantindo que nada faltasse, ser deixado um pouco de lado era só a ordem natural das coisas. Mas naquele dia, quando abri o celular pela manhã e vi a publicação da minha filha, percebi que não era apenas descuido, era escolha. A legenda estava escrita com a frieza de quem não mede as palavras porque não se importa com quem vai lê-las. Férias em família sem o fardo. E logo abaixo, uma sequência de fotos. Todos sorrindo à beira da piscina, taças erguidas, crianças pulando na água, Megan, minha filha, abraçada ao marido na varanda do resort. Todos estavam lá, menos eu. O impacto daquelas palavras me atravessou de um jeito silencioso. Não houve grito, nem raiva explodindo. Foi como se um peso fosse colocado sobre meu peito, mas não o bastante para me derrubar, apenas para me lembrar de que eu nunca deixei de carregar alguma coisa sozinho. O que doeu mais não foi a exclusão em si, mas a naturalidade com que ela me expôs. Não era só que eu não tinha sido convidado, era que ela precisava que o mundo soubesse disso. Enquanto eu encarava aquelas fotos e a enxurrada de curtidas que aumentava a cada minuto, algo dentro de mim mudou. Não era a primeira vez que eu me sentia um intruso dentro da minha própria família, mas era a primeira vez que aquilo tinha sido estampado para todos verem. Havia comentários dos amigos dela. Vocês merecem descanso. Família linda. Nada como viajar leve. Cada curtida, cada emoji de aplauso, parecia reforçar a ideia de que eu realmente era o peso que precisava ser deixado para trás. A sensação de humilhação foi seguida por um frio estranho, quase calculado. Eu poderia ter fechado o celular, desligado a internet e passado o resto do dia em silêncio, mas permaneci olhando para aquela tela até que a decisão se formou dentro de mim. Não haveria resposta bruta. Não haveria telefonema com voz embargada pedindo explicação. Eu não seria o velho ridículo implorando atenção ou respeito. Eu seria o silêncio que eles não perceberam e que logo se tornaria um eco impossível de ignorar. Nesse instante, lembrei-me de algo que sempre repeti para mim mesmo desde que perdi minha esposa. As pessoas acham que você está parado quando não reage, mas na verdade, é nesse silêncio que se constrói o passo mais certeiro. Eles não sabiam, mas ao excluírem o fardo, me deram a chave de algo que eu vinha guardando havia anos. Porque nada do que estava naquela foto, o resort, o luxo, o conforto, era tão distante de mim quanto eles imaginavam. Naquele mesmo dia, sem pressa, abri a gaveta do meu escritório. Dentro dela estava um cartão antigo, não de crédito, não de banco, mas de visita. Um nome escrito em letras discretas, um telefone que eu sabia de cor mesmo sem olhar. Era o dono do resort, alguém que me devia mais do que um favor. Enquanto a família se embriagava de curtidas e aplausos, eu segurei aquele cartão entre os dedos como quem segura um fósforo prestes a ser aceso. Mas não naquele momento. Primeiro, deixei o tempo correr. Entrei na publicação, rolei até os comentários e escrevi apenas 2 palavras. Parece divertido. Simples, seco, sem sinal de dor. A resposta perfeita para quem acha que venceu. O tipo de comentário que passa despercebido para os que estão ocupados demais rindo, mas que guarda em si a ponta de um fio que ainda vai puxar toda a tapeçaria. Fechei o celular e fiquei em silêncio o resto do dia. Não chorei, não me revoltei. Senti apenas uma clareza estranha, como se todo aquele desprezo público tivesse me dado uma oportunidade que eu nunca teria se tivesse continuado invisível. Porque a verdade era uma só. Eles achavam que estavam de férias longe do fardo. Mas ainda não tinham percebido que o alicerce de tudo aquilo estava justamente nas mãos do fardo que escolheram abandonar. E foi nesse momento, ainda sozinho em casa, que eu soube. A próxima risada deles não duraria até o café da manhã seguinte. Escrevi: parece divertido, como quem assina um contrato silencioso. 2 palavras simples, polidas, incapazes de gerar briga. Nada de rancor explícito. Nada que pudessem usar contra mim para dizer que eu estava sendo amargo ou invejoso. No entanto,
Enquanto eles viam apenas uma ironia leve, eu sabia que aquela frase era o estopim de algo que já estava em andamento. A publicação continuava crescendo em engajamento. Cada vez que eu abria o celular, mais curtidas, mais coraçõezinhos, mais gente exaltando a vida perfeita que eles ostentavam. Entre esses comentários de amigos e conhecidos, o meu ficou enterrado, discreto, quase invisível para quem só passava o olho. Mas eu não precisava que fosse notado por todos. Precisava apenas que estivesse lá. Um lembrete de que eu tinha visto, de que eu sabia, e de que minha resposta tinha vindo de forma inesperada. Enquanto isso, do outro lado, pude imaginar a cena. Minha filha Megan, orgulhosa, exibindo o número de curtidas para o marido, rindo da ousadia do meu comentário, talvez até zombando. Olha só, ele comentou, finge que tá feliz por nós. Eles não sabiam ler silêncio, não entendiam que a ausência de raiva não era rendição. Passei o resto da tarde andando pela casa. Cada cômodo trazia uma lembrança de esforço. As paredes que eu mesmo pintei nos verões em que não viajei, os móveis que comprei quando o dinheiro ainda era contado, o jardim que minha esposa cuidava até o último mês de vida. Era essa memória de luta e entrega que tornava aquela postagem ainda mais cruel. Não era apenas sobre uma viagem, era sobre apagar a história de quem construiu o alicerce para que eles pudessem sorrir ao lado da piscina. Peguei o telefone fixo, aquele que poucos ainda usam, e deixei-o sobre a mesa da sala. Não liguei. Ainda não. Antes fui até uma pasta de couro guardada na estante. Dentro dela, contratos antigos, documentos de negócios passados, cartões de visita que acumulei em anos de convivência com gente que nunca precisou expor riqueza para provar que tinha valor. No meio deles, encontrei novamente o cartão que havia separado mais cedo, o do dono do resort. Olhei para ele como quem olha uma chave que abre uma porta esquecida. O nome, escrito em letras simples, era mais do que um contato. Era um lembrete de que eu ainda tinha raízes em lugares que minha filha sequer sabia que existiam. Enquanto ela me reduzia a um fardo diante de 847 curtidas, eu tinha algo muito mais sólido. Respeito construído em silêncio. Naquela noite, abri o celular uma última vez antes de dormir. A publicação já passava de 1000 reações. A foto de todos rindo na beira da piscina tinha sido repostada por uma amiga de Megan, com a legenda: "Família linda é outra coisa." Eu li, fechei e deixei o celular virado para baixo. Deitei-me em silêncio. Mas não era o silêncio de quem está derrotado. Era o silêncio de quem aguarda o momento certo de se levantar. Eu sabia que meu comentário, inocente aos olhos deles, era apenas o primeiro movimento. Um detalhe sutil que precedia a ligação que mudaria o rumo daquela viagem. E enquanto o sono chegava, pensei comigo. Eles riram hoje, mas amanhã descobririam que as férias, sem o fardo, teriam um fim bem menos triunfal do que esperavam. Naquela manhã, acordei mais cedo do que de costume. O silêncio da casa parecia ainda maior, como se até as paredes tivessem entendido que algo estava prestes a acontecer. Preparei meu café devagar, sentindo o amargor mais forte que de costume, e sentei-me diante da mesa da sala com a pasta de couro aberta. Ali, entre papéis amarelados, contratos vencidos e lembranças de uma vida de trabalho, estava a peça que ligava meu silêncio ao desfecho inevitável. O cartão de visita de Arthur Salles, o dono do resort onde minha filha desfilava sua felicidade momentânea. Arthur e eu nos conhecemos décadas atrás, quando ainda era jovem demais para ter cabelos brancos, mas já velho o suficiente para entender que respeito é algo que não se compra. Ele tinha acabado de herdar um pequeno hotel da família, e eu, com alguns contatos e experiência, o ajudei em um negócio difícil. Foi uma época dura, mas no fim, ele nunca esqueceu o apoio que dei quando poucos acreditavam nele. Costumava dizer que me devia mais do que um favor. Nunca precisei cobrar. Até agora. Enquanto minha filha postava fotos como se tivesse conquistado o paraíso por mérito próprio, ela ignorava que aquele paraíso tinha dono. E que esse dono conhecia muito bem o fardo que ela tanto desprezava. O detalhe que mais me chamava a atenção era como eles exibiam o luxo sem a menor ideia de onde pisavam. Nas fotos, reconheci cada detalhe. A varanda com vista para o mar, as suítes com cortinas de linho claro,
A piscina infinita que refletia o céu como um espelho. Aquele resort não era um lugar qualquer. Era um império construído com esforço, visão e amizades leais. Amizades que resistiram ao tempo, ao contrário dos laços frágeis que minha filha escolheu expor ao ridículo. Enquanto Megan escrevia, sem o fardo, eu pensava: vocês só estão aí porque eu, um dia, estive do lado de quem levantou esse lugar do chão. Mas isso ela nunca entenderia, porque não sabia ler as entrelinhas da vida. Não sabia que, em silêncio, o pai que ela descartava ainda tinha influência suficiente para alterar o rumo daquela viagem com um simples telefonema. Passei o dedo sobre o nome gravado no cartão, lembrando-me da última vez em que vi Arthur. Foi num almoço simples, há uns 5 anos, em que ele me disse: se um dia precisar, não hesite. Gente como nós não esquece quem esteve lá no começo. Naquele momento parecia apenas gentileza. Agora soava como promessa. Peguei o telefone e digitei o número devagar, sem pressa. Não liguei ainda. Primeiro, queria saborear a ironia da situação. Minha filha ostentando algo que só parecia estar distante de mim, porque ela nunca se preocupou em perguntar quem eu realmente conhecia, o que eu realmente carregava. Para ela, eu era apenas o velho sentado em casa, esperando migalhas de atenção. Mal sabia que o terreno onde erguera seu espetáculo tinha raízes ligadas a mim. Coloquei o cartão de volta na pasta e fechei-a com calma. Ainda não era hora de revelar nada, nem de interromper o espetáculo cedo demais. O silêncio precisava durar mais algumas horas, talvez até a noite. Afinal, a queda sempre é mais dolorosa quando vem logo depois do riso mais alto. Enquanto isso, deixei que eles curtissem mais algumas fotos, brindassem mais uma vez na varanda, publicassem mais uma legenda envenenada, porque eu sabia que, em breve, aquele mesmo resort que hoje os abrigava se tornaria o palco da humilhação que jamais esqueceriam. E tudo porque ignoraram um detalhe simples, quase invisível: o nome do dono. Esperei até a noite cair, não porque tivesse pressa, mas justamente porque não tinha. A paciência é uma arma que poucos sabem usar, e eu aprendi cedo que o tempo certo vale mais que a palavra certa. Enquanto o sol se despedia, imaginei minha filha e o resto da família no restaurante do resort, rindo alto, brindando com vinhos caros, tirando fotos de pratos que nunca saberiam preparar em casa. A ostentação sempre parece maior à noite, quando as luzes refletem no copo e tudo parece mais importante do que realmente é. Quando o relógio marcou 9h30, peguei o telefone fixo. O peso do aparelho nas mãos me lembrou de outros tempos, quando cada ligação era um compromisso sério, não um descuido de bolso. Respirei fundo, disquei o número que carregava comigo havia décadas, e esperei. A voz de Arthur não mudou. Ainda tinha o mesmo timbre grave, pausado, como se nunca tivesse pressa em se explicar para ninguém. "Alô?", disse ele, e bastou isso para que uma parte do peso no meu peito se desfizesse. "Arthur, aqui é o Álvaro." Usei apenas o primeiro nome, sem sobrenome. Eu sabia que ele não precisava de mais para lembrar. Do outro lado da linha, silêncio por 2 segundos, depois uma risada curta, calorosa. "Álvaro, quanto tempo? Pensei em você esses dias." "Como está?" Eu poderia ter inventado histórias, dado voltas, mas não era hora de rodeios. "Arthur, vou ser direto. Minha filha está hospedada aí. Ela postou fotos, escreveu algumas coisas que eu não vou repetir. Mas eu só queria te pedir um favor. Encerre a estadia deles." Ele não perguntou o motivo. Não questionou se era justo, não quis detalhes. Apenas respondeu: "Entendido." A mesma firmeza de quem sempre entendeu que a amizade verdadeira não precisa de explicações longas. "Ah, Arthur", acrescentei, "faça isso de forma profissional, sem constrangimento excessivo, apenas como protocolo. Mas precisa ser amanhã cedo. Eles não podem permanecer aí como se nada tivesse acontecido." Do outro lado, ouvi o estalar de um isqueiro, o sopro breve de quem acendia um charuto. "Álvaro, você me ajudou quando ninguém mais ajudava. Considere feito. Amanhã de manhã, a gerência vai comunicar que houve uma falha na reserva. Motivos internos, nada pessoal. E eles terão que se retirar. O senhor não se preocupe com mais nada." Agradeci sem muitas palavras. "Você sabe que não esqueço." E ele apenas respondeu: "Nem eu." Quando desliguei o telefone, o silêncio da sala parecia outro. Não era mais vazio, era pesado de expectativa.
Sentei-me na poltrona, fechei os olhos e deixei a cena se formar na mente. Megan tentando sorrir diante dos funcionários, os netos perguntando por que tinham que arrumar as malas, o genro tentando negociar em vão. Não era apenas a saída forçada de um hotel. Era a queda do pedestal que eles mesmos construíram sobre mim, chamando-me de fardo. Eu não precisava levantar a voz, não precisava escrever outra palavra na internet. Tudo seria resolvido com a frieza de uma decisão tomada no escuro, selada por um telefonema de menos de 3 minutos. E isso, eu sabia, seria mais devastador do que qualquer discussão de família. Naquela noite, dormi cedo. Pela primeira vez em semanas, adormeci sem a sensação de estar carregando peso demais. Porque agora eu sabia. O riso deles tinha hora marcada para acabar. Era manhã clara no litoral quando a notícia chegou até eles. Eu não estava presente, mas consegui imaginar cada detalhe como se tivesse sentado na mesa ao lado, observando. Já conhecia a rotina da minha filha em viagens. Sempre gostava de começar o dia com fotos na mesa do café da manhã, taças de suco coloridas, pratos lotados de frutas que raramente tocava, apenas para postar e ganhar comentários de gente elogiando a vida perfeita. Naquele dia não foi diferente, pelo menos até o momento em que 2 figuras apareceram na porta do restaurante, mudando o tom da cena. Eram 2 funcionários do resort, vestidos impecavelmente, postura firme. Não traziam sorrisos ensaiados nem bandejas de prata. Trouxeram um envelope. Aproximaram-se com discrição, mas a mensagem não precisava de voz alta para ser compreendida. Senhora Megan, Senhor Roberto, precisamos falar com vocês. Se puderem nos acompanhar até a recepção. Posso imaginar a confusão no rosto da minha filha. Primeiro, aquele sorriso automático que sempre ensaiava para disfarçar qualquer constrangimento. Depois, o olhar rápido para o marido, esperando que ele resolvesse, como sempre. As crianças, curiosas, perguntaram se tinha alguma surpresa planejada. Mas a surpresa não era a que esperavam. Na recepção, o gerente estava à espera. Um homem de fala calma, treinado para lidar com situações delicadas sem perder a elegância. Colocou o envelope sobre o balcão e disse as palavras que ecoaram mais do que qualquer legenda publicada em rede social. Infelizmente, por motivos internos de administração, precisamos encerrar a estadia de vocês. Pedimos que recolham seus pertences até o meio-dia de hoje. As despesas já foram encerradas. Não há nada a pagar. O silêncio que seguiu foi mais alto que qualquer riso da noite anterior. Minha filha, acostumada a resolver tudo com charme e frases afiadas, não encontrou resposta imediata. O genro, sempre com ar de superioridade, tentou argumentar, mas o gerente apenas repetia com firmeza. Decisão administrativa. Pedimos desculpas pelo transtorno. Imagino a cena. Outros hóspedes observando de canto de olho, fingindo não ouvir, mas atentos ao espetáculo da queda. A família que horas antes ostentava a felicidade perfeita, agora era convidada a arrumar as malas como simples inquilinos, cujo prazo havia terminado. A diferença é que, nesse caso, não havia prorrogação. Naquele mesmo horário, enquanto eles engoliam o gosto amargo da humilhação, eu estava em casa, sentado à mesa, tomando meu café preto sem açúcar. Não havia pressa em mim. Cada gole parecia mais leve, porque sabia que as peças já tinham se movido como eu planejei. Não precisei levantar a voz, não precisei aparecer. Apenas deixei que a mensagem fosse entregue com a formalidade de quem cumpre um protocolo. Foi no rosto deles, diante dos olhares de desconhecidos, que a verdadeira resposta apareceu. Ali, onde eles gostavam de se exibir, foi onde começaram a desmoronar. E a ironia era inevitável. Minha filha queria mostrar ao mundo que viajava sem o fardo. Mas naquela manhã, quem realmente carregou o peso da vergonha foi ela. Sempre acreditei que existem palavras que machucam mais do que facas, mas com o tempo aprendi que o silêncio, bem usado, é ainda mais devastador. Naquele dia, quando minha filha e o genro foram interrompidos em pleno café da manhã e levados à recepção, eu não disse uma palavra. Não telefonei, não mandei mensagem, não escrevi nada. Eu apenas esperei. E nesse silêncio, eles começaram a sentir o peso de tudo. O que mais me fascinava era imaginar como Megan tentava manter a compostura. Eu a conhecia bem. Sabia que diante dos olhares de estranhos, faria de tudo para segurar o choro, endireitar a postura, fingir que tudo estava sob controle.
Só que dessa vez não havia controle. Havia apenas a frieza de um gerente repetindo que a estadia havia sido encerrada. E atrás dele, a ordem invisível de alguém que eles jamais suspeitariam. Voltei ao celular no início da tarde, apenas para observar. As fotos que antes se acumulavam no perfil dela, brindes, paisagens, risos artificiais, tinham parado. O último registro ainda era da noite anterior, todos sorrindo de taça na mão. Mas a legenda que dizia "família perfeita" já tinha virado uma espécie de piada privada para mim. Porque eu sabia que na manhã seguinte, essa mesma família tinha sido convidada a sair pela porta da frente, sem direito a explicações. O mais curioso foi o silêncio dela também. Megan, que vivia de aparências, que não passava um dia sem ostentar algo, ficou horas sem postar nada. O celular dela devia queimar nas mãos. Mas como explicar ao mundo que haviam sido expulsos de um resort sem motivo aparente? Não dava para transformar isso em conquista. Não dava para converter em aplausos. Então ela se calou. E foi nesse silêncio que percebi que a minha vingança estava funcionando melhor do que qualquer palavra que eu pudesse usar. Enquanto isso, em casa, a rotina seguia simples. Fiz um almoço modesto, sentei-me à mesa sozinho, lavei os pratos. Do lado de fora, os vizinhos passavam com pressa, sem imaginar que atrás das paredes daquela casa, um homem idoso tinha acabado de virar o jogo contra a própria família, sem levantar a voz. O poder, percebi, estava justamente nisso. Em não reagir como eles esperavam. Meu silêncio se tornou um espelho. Eles, acostumados a me chamar de fardo, agora carregavam o desconforto de não saber o que tinha acontecido. O genro certamente tentava ligar para conhecidos, talvez até para o próprio dono do resort, sem imaginar que era justamente ele quem tinha dado a ordem. Megan provavelmente repassava mentalmente cada postagem, cada frase escrita contra mim, e se perguntava se o comentário simples, "parece divertido", não escondia algo mais. Era essa dúvida que eu queria plantar. Não o escândalo, não a briga. A incerteza silenciosa de quem sabe que, em algum lugar, alguém puxou os fios por trás da cortina. E esse alguém era justamente o homem que eles juraram descartar. Quando a noite caiu, desliguei o celular e fui dormir cedo. Não havia mais nada a fazer. A humilhação já tinha sido entregue. E eu sabia que, a partir dali, cada palavra dele seria marcada pela lembrança daquele dia. O silêncio, mais uma vez, havia se mostrado a arma mais afiada que eu tinha. 2 dias depois, as malas voltaram para dentro da casa deles. Não havia fotos dessa vez, não havia sorriso de aeroporto, nem legenda enfeitada com frases de memórias inesquecíveis. A viagem terminou sem o brinde final, sem o passeio à beira-mar que tantos sonhavam postar. Eles chegaram como quem carrega o peso de uma derrota que não se pode dividir com ninguém. Eu não precisei estar lá para ver. Bastava conhecer minha filha. Ela não aguentava a ideia de que o mundo descobrisse o que havia acontecido. E por isso, pela primeira vez em anos, seu perfil de rede social ficou mudo por dias inteiros. O silêncio deles me dizia mais do que qualquer palavra. O genro, que sempre fez questão de exibir roupas novas, restaurantes caros e frases cheias de arrogância, evitava ser visto até pelos vizinhos. Aquele carro que antes chegava com música alta e buzina de vitória, agora estacionava devagar, quase escondido, como se ninguém devesse notar que estavam de volta antes da hora. E as crianças, que nada tinham a ver com a vaidade dos pais, perguntavam inocentes por que as férias tinham acabado tão rápido. Imagino o desconforto na sala, o casal inventando desculpas esfarrapadas, tentando esconder a vergonha atrás de frases mal costuradas. Eu, em minha casa, não disse nada. Não telefonei, não procurei saber. Apenas permaneci como sempre estive, em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não mais o silêncio de quem sofre em segredo, e sim o de quem observa de longe a queda dos que se julgavam superiores. Era como assistir a um desfile que termina com as luzes apagadas e os aplausos trocados por olhares de estranhamento. No fundo, eu sabia que o retorno antecipado seria pior do que qualquer expulsão em si. Porque quando se volta de uma viagem antes do tempo, todo mundo percebe. Os vizinhos perguntam, os parentes desconfiam,
E até os colegas de trabalho, que antes invejavam as fotos, agora querem saber por que tudo terminou tão rápido. E eles não tinham narrativa convincente para isso. Podiam inventar desculpas, doença repentina, problemas de agenda, uma emergência qualquer. Mas nenhum desses motivos resistiria às expressões abatidas, aos olhares cabisbaixos e ao silêncio constrangido que pairava sobre eles. Na minha mente, a imagem era clara. Malas largadas no corredor, roupas amassadas, o sabor amargo de uma viagem interrompida. Tudo aquilo contrastava com o brilho falso das primeiras fotos postadas, quando se vangloriavam por estarem sem o fardo. Agora, o que voltava com eles não era lembrança boa, era um peso real. A vergonha de terem sido convidados a sair de um lugar onde acreditavam ser os donos da festa. Eu não precisei dar sermão, não precisei cobrar explicações. Minha ausência já era o bastante para lembrá-los de que o fardo que dispensaram ainda pesava mais do que todos os aplausos que tinham recebido. Eles voltaram para casa como se tivessem perdido algo que não sabiam nomear. E essa era a vitória mais silenciosa que eu poderia ter. A queda não aconteceu com barulho. Aconteceu com malas abertas no chão da sala, olhares evitados, e a certeza de que as férias que deveriam ser lembradas como as mais felizes da família, se transformaram em uma memória que ninguém teria coragem de mencionar. Demorou alguns dias até que minha filha viesse me procurar. Eu sabia que viria, porque sempre foi assim. Quando tudo estava bem, eu era invisível, mas quando o chão tremia, de repente lembravam que eu existia. E naquela noite, quase uma semana após o retorno forçado, ouvi o barulho do carro dela parando em frente à minha casa. Não era visita de cortesia. Era visita de quem precisava de respostas. Megan entrou sem sorrir, sem as frases ensaiadas que costumava usar para disfarçar intenções. Sentou-se na poltrona da sala como quem se senta diante de um juiz, ajeitou a bolsa no colo e respirou fundo antes de começar. Eu apenas fiquei em silêncio, sentado na cadeira de frente para ela, com a calma de quem não tem nada a provar. Pai, precisamos conversar, ela disse. A voz tremia um pouco, mas não era de emoção, era de orgulho ferido. Aconteceu uma coisa estranha no resort. Eles disseram que foi problema administrativo, mas não pareceu isso. Foi tudo muito repentino. Você sabe de alguma coisa? Olhei para ela com a serenidade que só o tempo nos dá. Não me apressei em responder. O silêncio se prolongou a ponto de deixá-la desconfortável. Vi em seus olhos a dúvida crescer, a desconfiança de que aquela ligação entre a humilhação e o pai que ela chamara de fardo talvez não fosse coincidência. Problemas administrativos acontecem, respondi enfim, sem alterar o tom. Vocês voltaram mais cedo, não foi? Ela se remexeu na poltrona, incomodada com a frieza da resposta. Esperava confronto, talvez um sermão, talvez até um acesso de raiva. Mas não encontrou nada disso. Encontrou apenas o vazio gelado do meu controle. Foi muito estranho, insistiu. Parecia que alguém tinha pedido aquilo. Não faz sentido. Cruzei as mãos sobre o colo e a encarei de forma firme, mas calma. Às vezes, as coisas fazem sentido. Só não para quem não enxerga o que está diante dos olhos. Ela abaixou o olhar por um instante. E naquele momento percebi. Megan começava a compreender que o pai que ela acreditava descartável ainda guardava forças que não conhecia. Pela primeira vez, vi no rosto dela algo próximo de respeito. Ou talvez fosse apenas medo. O silêncio se alongou até que ela se levantou, ajeitou a bolsa no ombro e disse com voz seca: Se você sabe de alguma coisa, espero que esteja feliz com o que aconteceu. Eu não respondi. Apenas a acompanhei com os olhos até a porta. E quando a vi sair, percebi que aquele encontro gelado tinha sido mais forte do que qualquer briga. Porque nada pesa mais na consciência do que não ter certeza daquilo que se teme. Eu não precisava confirmar nada. O simples fato de não negar já era suficiente para que a dúvida corroesse cada gesto dela dali em diante. E foi nessa noite, sozinho na sala, que percebi. Minha filha nunca mais me veria como o homem que ela chamava de peso morto. Agora, me veria como alguém que podia puxar o fio invisível que sustentava seu teatro e derrubá-lo a qualquer momento. No dia seguinte ao encontro gelado com Megan,
Acordei com a mente tomada por uma clareza que há muito não sentia. Passei a noite inteira lembrando das palavras dela, da forma como tentou arrancar de mim uma confissão, da arrogância disfarçada de preocupação. E enquanto pensava nisso, olhei para a estante da sala, onde uma pasta vermelha repousava há anos. Dentro dela, o futuro daquilo que construí com suor, noites sem dormir e décadas de disciplina. Meu testamento. Levantei-me cedo, coloquei uma camisa simples e, sem pressa, caminhei até o escritório do meu advogado. Era um prédio antigo, com cheiro de papel acumulado, onde já havia tomado decisões importantes em outros tempos. Ao me ver, ele sorriu com a familiaridade de quem me conhecia há anos. "O que o traz aqui hoje, Álvaro?" perguntou, e eu apenas respondi: "Hora de atualizar algumas coisas." Sentamo-nos frente a frente, e enquanto ele abria os documentos, fui explicando com calma. Não havia raiva na minha voz, apenas a firmeza de quem sabe que chegou a hora de colocar um ponto final em velhas ilusões. Minha filha me chamou de fardo, doutor. Escreveu isso para o mundo todo ler. Agora quero que ela saiba o que significa viver sem esse peso. Expliquei que desejava retirar seu nome de qualquer menção futura à herança. Casa, terrenos, investimentos, tudo aquilo que, um dia, imaginei que serviria de segurança para ela e para os netos, seria destinado a outros rumos. Parte iria para instituições que sempre respeitei. Uma escola comunitária, um abrigo de idosos, uma pequena fundação de veteranos que ajudava homens esquecidos como eu já me senti. O resto, eu queria dividir entre pessoas que realmente haviam estado ao meu lado sem esperar nada em troca. Um sobrinho distante que nunca deixou de me visitar. Um velho amigo que ainda me telefonava aos domingos, e até a vizinha que, discretamente, sempre perguntava se eu precisava de algo no mercado. Enquanto assinava cada página, senti um peso se dissolver. Não era vingança no sentido comum, era justiça silenciosa. Se eu era o fardo, então que minha ausência também fosse total. Não apenas emocional, mas material. Que minha filha aprendesse, não pelas palavras, mas pelo vazio, que quando você empurra alguém para fora da sua vida, perde também aquilo que ele poderia deixar para você. Meu advogado, experiente, me olhava com um respeito diferente. "Tem certeza, Álvaro?" perguntou, sabendo que essa decisão não tinha volta. Eu assenti, sem hesitar. Mais do que nunca. Ela quis uma vida sem o pai. Agora terá também uma vida sem o legado do pai. Voltei para casa com a cópia do Novo Testamento guardada na pasta vermelha. Coloquei-a de volta na estante, no mesmo lugar de sempre, mas agora ela parecia brilhar com outra intensidade. Era como se cada linha assinada fosse uma resposta muda à humilhação que sofri. Naquela noite, jantei sozinho, mas em paz. Comi devagar, saboreando cada pedaço, como quem celebra uma vitória íntima. Do lado de fora, as luzes da rua se acendiam, e eu sabia que, em alguma casa próxima, minha filha ainda tentava entender como sua viagem perfeita havia desmoronado. Ela nunca descobriria os detalhes, mas aos poucos aprenderia que algumas quedas deixam cicatrizes que não se apagam. E agora, além da vergonha da expulsão, um novo peso aguardava por ela. O peso de um futuro em que não herdaria nada, além da lembrança amarga de ter chamado o próprio pai de fardo. Na semana seguinte, comprei uma garrafa de vinho. Não era caro. Não era daqueles que se ostentam em jantares para impressionar estranhos. Era apenas um vinho simples, escolhido de propósito, porque eu não queria luxo. Queria apenas significado. Coloquei a garrafa sobre a mesa, junto a uma taça solitária, e deixei que o silêncio da casa fosse meu único convidado. Abri a garrafa devagar, escutando o estalo do lacre se soltando, como se fosse o som de um ciclo se encerrando. Servi a taça até a metade, ergui-a na altura dos olhos e fiquei olhando o reflexo do líquido, profundo e vermelho como a vida inteira que eu já tinha vivido. E então brindei. Não a eles, não ao passado, mas a mim mesmo. Ao homem que chamaram de fardo e que aprendeu que às vezes a melhor vingança não é destruir o inimigo, mas mostrar que se pode viver melhor sem ele. Enquanto bebia devagar, lembrei-me de todas as vezes em que estive à disposição da família, as viagens que paguei, os almoços que preparei, os problemas que resolvi sem que ninguém me agradecesse.
Cada lembrança vinha com a mesma sensação. Eu sempre estive presente, até que decidiram que a minha presença era incômoda. E agora, ironicamente, era a minha ausência que se tornara insuportável para eles. Não precisei mais procurar redes sociais, nem mensagens. Sabia que o silêncio deles era a confissão maior. Eles, que viviam de mostrar, agora não tinham nada a mostrar. O brilho das férias, que deveria render semanas de fotos e lembranças, foi cortado pela raiz. O que ficou foi um retorno apagado, sem histórias para contar, sem orgulho para exibir. Eu tinha apagado o palco deles sem sequer precisar subir nele. Depois de terminar a taça, fui até a varanda. O vento da noite trazia o cheiro distante da cidade, misturado ao canto dos grilos. Apoiei as mãos no corrimão e fiquei olhando para o céu. Pela primeira vez em muito tempo, não senti aquele aperto no peito. Não havia rancor, não havia tristeza. Apenas um vazio calmo, que aos poucos se preenchia com algo que eu não lembrava de sentir. Paz. Foi nessa hora que percebi que minha vida não precisava mais girar em torno deles. O testamento já estava alterado, o passado já estava selado, e o futuro, enfim, era meu. Decidi que usaria o tempo que me restava para coisas que realmente me davam sentido. Cultivar meu jardim, escrever no meu caderno, visitar lugares que deixei para depois. Não precisava mais esperar reconhecimento de quem só sabia usar e descartar. Fechei os olhos e respirei fundo. Aquele brinde solitário não era um gesto de derrota. Era a celebração da minha libertação. A vingança já tinha sido cumprida no silêncio, mas a vitória verdadeira estava ali, em descobrir que eu não precisava deles para me sentir inteiro. Naquela noite, antes de dormir, coloquei a taça vazia sobre a estante, ao lado da pasta vermelha do testamento. Deixei-a ali como lembrança. Sempre que olhasse para ela, saberia que aquele foi o dia em que deixei de ser o fardo. E que, no fim, a única herança que realmente importava era a vida nova que eu estava finalmente disposto a viver.